Você já parou para pensar que existem características na vida de alguém que conquista? Assim como existem características na vida de alguém que não conquista, existe um contraponto. Se você olha homens de Deus, e a Bíblia está repleta desses homens de Deus, mulheres que nos inspiram, que responderam ao seu chamado, que responderam aquilo que o Senhor tinha separado para eles, cada um deles carrega uma característica. Mas se você olhar também para aquelas pessoas que começaram ali a andar, que tinham um chamado a partir de Deus, mas que paralisaram, ou que não responderam de acordo com aquele chamamento, você também vai encontrar características. E o que eu quero hoje, de uma maneira simples, abordar com você, é quais são as características daquele que conquista. Porque se eu sei quais as características que são necessárias para conquistar, o que vai acontecer na minha e na sua vida? Nós iremos nos posicionar para nos tornar pessoas que conquistam. Então, você pega a vida de Josué, quando foi chamado por Deus para suceder Moisés, a Bíblia diz que aquele povo tinha uma liderança muito estabelecida na vida de Moisés, muito segura. Embora eles ainda não tinham entrado na terra da promessa, Moisés foi alguém que levou a libertação da mentalidade escrava para que aquele povo vivia. Então as pessoas, de certa forma, estavam debaixo da liderança de Moisés. Aquela liderança trazia confronto, trazia transformação. Aquela liderança trouxe consigo marcos de Deus, porque eles viram sinais e maravilhas. Mas Moisés morre, e Josué é posto no lugar de Moisés. E o que acontece? Você pega ali o primeiro capítulo, assim que acontece a morte de Moisés, o povo chora 40 dias e é levantado Josué. O que acontece? Josué fica com medo. Eu nunca fiz milagre. Eu só sucedia, eu só auxiliava. E agora eu estou aqui. Agora eu tenho que ser o portador da salvação. Agora, através da minha liderança, eu preciso fazer com que essas pessoas enxerguem o caminho certo. E instaurou ali uma crise na vida daquele homem. Por que eu estou te falando dele? Porque Deus, quando nos chama, Ele não se importa se nós temos medo. Sabia? Se você avaliar a vida de Josué, primeiro capítulo, Deus fala diversas vezes com Josué. Josué, não temas. Josué, seja forte e corajoso. Se tão somente crê, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Em outras palavras, Deus estava falando: Josué, eu sei que você tem medo, mas eu te chamei mesmo com medo. Você pega a vida de Saul, quando foi chamado para ser o rei levantado. Ontem eu estava meditando sobre essa passagem. Quando, de fato, Samuel vai levantar o rei diante do povo, a Bíblia diz que Saul estava escondido atrás das bagagens. Ele já tinha recebido uma palavra de Deus, ele já tinha tido ali, um pouquinho antes dessa experiência, tinha recebido a unção, ele já profetizava. Ele teve uma experiência que a Bíblia diz que ele se tornou um novo homem com a unção de Deus. Mas ainda assim aquele homem tinha medo. Por que Deus deixa expresso isso na Bíblia, na palavra? Para nos mostrar que não importa, nós teremos medo, muitas vezes, de responder ao chamamento de Deus. Talvez você está aqui, você é um líder, e você tem medo da sua célula não avançar. Você tem medo de as coisas não acontecerem. Você tem medo da incerteza do amanhã, se você vai casar, relacionar ou não vai. Tantos cenários podem estar diante de você. E esse medo vem sondar e rondar o seu coração. Mas Deus não se importa com o medo no começo. Mas você precisa entender que o medo, ele precisa ser vencido. A primeira característica
de alguém que conquista, ele não é conduzido pelo medo. Ele não é refém do medo. Ele sente medo. As circunstâncias podem mostrar e aflorar o medo, mas ele não anda segundo os seus sentimentos. Ele anda segundo aquilo que Deus falou. O que Deus falou quando você assumiu a sua célula? Não importa se você tem passado por tempos que o diabo tem atacado a sua liderança, que tem mostrado para você talvez incertezas, as pessoas que você estava contando que era a sua equipe estão fragilizadas. Não importa, importa aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para liderar e Ele vai trabalhar através de você. Então não seja conduzido pelo medo. Por quê? Porque você vai ver que o medo, ele dissemina, ele rouba a nossa força. E por consequência, ele compartilha um espírito abaixo de nós. E quando você entende isso, você entende que se Deus te chamou, você vai sentir medo em determinados desafios. E isso faz parte, porque você é homem e mulher natural. Mas ainda assim, há um homem e uma mulher espiritual sendo conduzida por Deus dentro de você. Então o medo está diante de você somente para ser vencido. Então assim foi com Josué. E você vê que ao longo da história ali, não foi Moisés que entrou. Moisés teve todo o mérito e toda a importância na vida daquele povo, por tirar aquele povo da escravidão. Mas foi Josué, um homem que começou medroso, que foi o responsável por levar aquele povo a entrar na terra da promessa. Então não importa se você hoje enxerga, o diabo vem diante de você e te mostra as suas fragilidades, aquilo que você hoje não consegue fazer. Talvez hoje você olha para você e fala: eu não tenho uma liderança tão forte, ou eu não tenho uma liderança tão, com tanta compaixão, com tanto carinho, tanto encargo. Eu não sei quais são as suas habilidades que são fragilizadas, mas eu quero te falar uma coisa: Deus não te chama por elas. Deus te chamou porque Ele estabeleceu, Ele viu em você alguém incapaz que pode conter glória. Então quando nós entendemos isso, nós saímos do lugar de que eu sou o protagonista da história. Eu só sou coadjuvante. Ele é o protagonista em mim. Então as minhas inabilidades só são espaço para que Ele possa mover, para que Ele possa transformar, para que Ele possa liberar uma unção que vai além daquilo que eu posso. E assim foi com Josué. Josué, alguém medroso, foi o responsável pela conquista. Você consegue ter dimensão disso? Por que Deus deixou claro isso na Bíblia? Para mostrar para mim e para você que não importa o que o diabo coloque diante de você, se Deus te escolheu para você liderar, para você levar um povo a ser transformado, não importa as suas fragilidades, não importa o que falta, não importa o que o diabo mostre para você que você não tenha, importa quem te chamou, porque Ele vai conduzir você à promessa. E assim foi com ele, assim foi com Josué. Josué enfrentou o medo e foi transformado pelo medo. Sabe por quê? Se nós não enfrentamos, nós nos tornamos reféns. A Bíblia diz em 2 Pedro que o homem se torna escravo daquilo que o domina. Se você vive diante de cenários de medo, de insegurança, se você não se posicionar para permanecer, não é sentimento, você pode continuar sentindo medo, mas você não responde pelo medo, você continua. O que vai acontecer? Você deixa de ser escravo. Agora, se você se posiciona, Deus te dá uma palavra para a sua célula, e você começa os ataques. Porque Deus, é assim, Deus ele determina o alvo, o diabo entra para tentar roubar. Às vezes a gente pensa que é o contrário, o diabo se levantou e Deus veio para me salvar. Não, Deus sempre trabalha primeiro. Então Deus determinou a conquista, o diabo vem para resistir. Mas deixa eu te falar, quando o diabo se levanta para resistir, Deus vai transformar o ataque do diabo ao seu favor e vai liberar unção para você edificar mais vidas. É assim que Deus trabalha.
Então foi assim na vida de Josué. Então a primeira característica de alguém que conquista é alguém que vence o medo. Você pode repetir comigo? A primeira característica de alguém que conquista é alguém que vence o medo. Você tem vencido os medos que assolam o seu coração? Medo de não relacionar? Medo do profissional não dar certo? Medo de não pagar as contas? Medo de não multiplicar o seu coração, não levantar um discípulo? Quais são os medos que têm cercado você nesses dias? Você precisa entender que Deus escolheu você somente para você permanecer na palavra. E por você permanecer na palavra, os medos perdem a força. Por que a Bíblia diz? O verdadeiro amor lança fora o medo. Nas áreas que nós temos medo, nós precisamos experimentar do amor de Deus. Amém? E pegando o gancho de Josué e Caleb, a Bíblia diz que em Caleb havia um espírito diferente. Você já parou para pensar que há espíritos sendo liberados? Que há espíritos que nós, na liderança, podemos liberar, suscitar. Quando nós somos conduzidos pelo medo, irmãos, o que vai acontecer? O medo que está em nós vai ser compartilhado abaixo. Então, eu dei o exemplo aqui de Saul. Quando foi chamado, eu não vou ler todos os contextos, porque se eu ler todos os contextos não vai dar tempo de eu orar. E eu preciso orar com você, porque eu creio que Deus vai liberar um espírito diferente sobre você hoje. Mas quando Saul foi, aquela experiência de ser conduzido ali para diante daquele teste, daquela escolha, quem seria o rei, Saul já tinha uma palavra de Deus que ele seria o rei. Mas ele estava escondido atrás das bagagens. E a Bíblia diz que as pessoas perguntam, de onde virá esse homem? Ele está aqui. E o Senhor responde, ele está escondido atrás das bagagens. Então as pessoas foram lá e pegaram Saul, trouxeram Saul. E quando foi posto Saul ali, diante das tribos, que a tribo de Benjamim tinha sido escolhida, o que acontece? Saul era o mais alto entre todos, era o mais forte, mas aquele homem era cheio de medo. Na liderança de Saul, o que você vê algumas vezes acontecendo? Saul, ele viveu muitas vezes refém do medo. E o maior cenário disso é quando ele está diante de Golias. Golias era um gigante que estava afrontando o povo de Israel. Cabia ao rei vencer, derrubar aquele gigante. Mas o que Saul fez? Saul teve medo. E por 40 dias, aquele gigante, ele ia diante à porta da cidade e ele afrontava o povo. Existe homem no meio do povo de Israel? A Bíblia também fala que todos os soldados de Saul tiveram medo. Por que é tão importante você não ser refém do medo? Porque o medo é um espírito que é dissipado. Se você tem medo, você não vai ter autoridade para levar as pessoas a vencerem o medo. Aquele exército inteiro, não teve um que foi enfrentar aquele gigante. Porque existia alguém que os liderava que tinha medo. E Deus, Ele não para a obra dele por conta de nós. Se eu e você decidimos paralisar diante de um medo, Deus dá chances para a gente poder se posicionar. Mas se eu e você não nos posicionamos, sabe o que acontece? Deus levanta outro que posiciona. Porque pessoas precisam ser salvas. Pessoas precisam ser libertas do medo. E Deus traz Davi para vencer. O que acontece?
aquele povo, aquele exército de Saul, Saul escolheu os melhores, como ele aparentava ser o melhor. Mas deixa eu te falar, os melhores fora nem sempre são os melhores por dentro. Deus deu um exército para Davi, dentro de uma caverna, endividado, escravizado, aflito. Não eram os melhores fora, mas se tornaram os melhores dentro, porque estavam debaixo de uma liderança que não era refém do medo. Então, é importante você entender isso, porque quando você entende isso, você não alimenta esse espírito na sua vida, você não é refém. E lá, peraí, deixa eu achar o contexto aqui. E lá, na vida de Caleb, existia um espírito diferente. A Bíblia diz, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que o espiou, e a sua descendência a possuirá. Então aqui, o que acontecia na vida de Caleb? A primeira coisa que ele foi servo. Você é servo? Servo do Senhor? Você é alguém que é discípulo do seu discipulador? Discipulador, você é discípulo do seu pastor de jovens? Não há espírito de conquista sendo liberado se nós não aprendemos a servir. Caleb serviu. Ele serviu ao Senhor. Ele não andava de acordo com a sua própria agenda. Ele não colocou limites na sua entrega. Eu faço isso ou aquilo, se encaixar no meu projeto de vida. Hoje os nossos jovens, a nossa geração atual, elas querem que Deus se encaixe nos seus próprios projetos. Poucos são os jovens que se levantam hoje e têm disposição de abrir mão dos seus projetos para se encaixar no projeto de Deus. Você vê muitas igrejas se levantando hoje para pregar a mensagem, e glória a Deus por isso, mas eles pregam uma mensagem para o jovem, de que Deus vai se encaixar, para fazer com que os seus sonhos se cumpram. Mas poucos ensinam, será que os seus sonhos são os sonhos de Deus? Porque se os seus sonhos não são os sonhos de Deus, podem ser que eles não se cumpram, por amor a você, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, é um amadurecer. Servir ao Senhor fala de nós aprendermos a amadurecer e andar com Ele. Amadurecer em discernir aquilo que Ele tem para nós. E por vezes você vê ali, quando Josué e Caleb foi espiar aquela terra, a terra da conquista, de 12 príncipes, pessoas escolhidas para estar na liderança, somente 2 enxergaram da maneira de Deus. 10 tiveram uma visão natural. 10 foram alimentados pelo espírito de medo. Porque quando eles vão espiar a terra e voltam, o feedback é, aquela terra de fato é boa, ela emana leite e mel, porém há nelas gigantes, e nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos, diante deles. O que regeu aquele povo? Aqueles líderes foram conduzidos, convencidos pelo medo. Deixa eu te falar uma coisa, Canaã para nós é a terra de Deus, é a promessa de Deus de conquista, mas só vive Canaã quem tem um espírito de conquista, é um espírito diferente. Você não vai entrar em Canaã, meu filho, para você, agora eu desfruto, cai melzinho na minha boca. Não, você vai entrar em Canaã, destruindo gigantes, porque você vai se tornar maior que eles em Deus. Então há um espírito diferente. E quando aquele veredicto é dado ali por aqueles homens, Josué e Caleb falam, eia, subamos e possuamos a terra. Porque se o Senhor for conosco, aquele gigante nos será dado para comer como pães. Olha a visão diferente de 2 tipos de liderança.
diante de grandes desafios, ou você vai alimentar um espírito de fraqueza, de escravidão natural, ou você se posiciona em fé no espírito da conquista, que não tem a ver com você, tem a ver com Deus que te chamou. Aqueles 2 homens ficaram tão indignados com aquele veredicto daquela outra parte da liderança, que eles não compactuaram, eles não foram convencidos. Hoje a maioria convence, não é verdade? Um fala do seu lado, você está num grupo de discipulado, aí o seu líder libera um desafio grande. Nós vamos batizar 100 só a nossa rede. Aí o que acontece? Vem sempre um do veredicto natural, falar, nossa, mas o último batismo nós batizamos 15. Você não está achando que é muito difícil, não? Aí o outro do lado fala, é verdade. Na minha célula só foi para o encontro 3. O que acontece? Aquele ambiente começa a disseminar um espírito. Mas deixa eu te falar, meu jovem, você foi escolhido por Deus para ser do espírito de Josué e Caleb. Falar, eia, subamos e possuamos, porque se o Senhor for conosco, nós vamos vencer. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo aquilo que nós cremos, e o Senhor é conosco. Se Ele nos deu o desafio, Ele não nos deu o desafio para ser envergonhado, Ele nos deu o desafio para envergonhar o diabo. Então, você tem o poder, meu irmão, de não ser convencido pelo ambiente, mas se posicionar, porque aqui a promessa foi dada, aquele povo, mas somente Josué e Caleb daquela geração entrou, sabia? Deus só permitiu a conquista de Canaã quem tinha o espírito de Canaã. Você não entra em Canaã com espírito de escravidão, você não entra em Canaã. A Bíblia diz que aquele povo murmurou e morreu no deserto, e uma nova geração se levantou, uma geração que não era porque Deus queria alguém novo para correr mais, não, Deus queria alguém que apenas confiasse naquilo que Ele falou, apenas acreditasse que a palavra dEle e a promessa dEle era real, era verdadeira. Mas aquela outra parte dos espias, a Bíblia também diz que quando eles falaram isso, que eles eram como gafanhotos, que instaurou um medo, tristeza sobre o povo. As pessoas começaram a chorar e rasgavam as vestes, dizendo, Deus nos trouxe aqui para que a gente morresse no deserto. Que bom seria se eu voltasse para o Egito. Diante de um grande desafio, eles preferiam voltar a ser escravos do que vencer aquele gigante. Não permita que diante de grandes desafios, o diabo seduza você para voltar às velhas práticas, à antiga vida, porque aquilo que Deus tem para você é real. E você vê que somente Josué e Caleb consegue entrar ali naquela terra. Então a primeira coisa, Josué era servo, ele não era voluntário. Será que você tem servido hoje a Deus de uma maneira que você é servo ou você é voluntário? Porque voluntário mede, voluntário avalia, voluntário precisa encaixar no meu planejamento, encaixar naquilo que é confortável para mim fazer. Agora quem é servo não mede esforços. Quem é servo às vezes nem entende a direção dada pelo Senhor, só faz. Nós fomos chamados por Deus, uma geração de jovens que são servos do Senhor. E não é uma servidão de escravidão, não, é uma servidão de amor. Você confia tanto no seu Pai de amor, que você não precisa de muita explicação dele. Você ouve uma direção e você vai, porque você sabe que Ele te ama. Você sabe que Ele tem o melhor para você. Você sabe e confia que mesmo diante de grandes desafios, se Ele te mandou posicionar, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Agora o voluntário não. Eu não estou bem, eu não quero. Eu não acordei bem hoje, então eu não vou. Vai exigir muito de mim.
Não sei se eu estou afim. Para de pensar, porque não entra na promessa, na conquista, se você é voluntário. Só entra na conquista quem é servo. A primeira coisa que Deus fala, porém o meu servo Caleb. O meu servo Caleb. Ele não faz aquilo somente que o agrada. Ele faz aquilo que está no coração de Deus. O seu comprometimento não é limitado, é ilimitado. Eu dei o meu tudo, eu posso dar mais. Por quê? Porque eu vivo por Ele. Nós temos vivido um ano aqui na igreja, eu e Ricardo, no ministério de tanta consagração. Mas eu falo diante de Deus, não tem sido peso. Eu tenho tido tanto renovo, acho que é o ano que eu tenho mais regozijo no meu espírito. Sabe por quê? Eu fui chamada para gastar os meus dias, a minha vida para Ele. Então nós olhamos para a nossa agenda, onde encaixa mais? Aonde encaixa mais edificação? Aonde encaixa mais reunião? Aonde encaixa mais? Aonde é a necessidade que a gente precisa se posicionar aqui essa semana? É assim que a gente trabalha. A gente não faz somente, agora nós vamos para o amor que pensa. Não é um evento, planejamento natural, não. Nós estamos tocando em algo espiritual, levando um povo para entrar na Canaã de Deus. É importante que você entenda isso. Os eventos são direcionados por Deus para levá-los a uma nova mentalidade, a um espírito sendo liberado. Porque o espírito liberado alimenta o espírito da conquista. Então a primeira característica aqui, ele era servo. Responde, fala comigo, a primeira característica é que ele era servo. Você é servo? Pergunta para o irmão do seu lado, você é servo? O contexto aqui é Números 14, 24, que eu estou lendo. Então, a segunda coisa aqui, eu preciso que me falem do tempo, viu, amor? A segunda característica aqui, a Bíblia continua dizendo, visto que nele havia outro espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Em você há um outro espírito, ou você é aquele que anda na normalidade? Em você há um outro espírito, ou você é aquele que é convencido pelo espírito dos outros? Quantas vezes nós vemos jovens que começam a liderar, em vez deles influenciarem, eles se tornam influenciados? Deixa eu te falar, você está numa posição de liderança, não para influenciar pelos seus ideais, não para influenciar pelo aquilo que você acha que é certo, para influenciar por Cristo, para que viva Cristo. Então, por isso precisa existir na tua vida um outro espírito, porque senão você vai ser vencido pelo espírito da maioria. Esses dois homens, Josué e Caleb, não foram vencidos pelo espírito dos 10 espias. E quando, diante de chegar o tempo da promessa, quando vão conversar com eles, eles falam que o vigor deles era o mesmo de que era lá atrás. 40 anos depois, os homens já estavam 80 anos, já estava velho, mas a promessa ainda queimava no coração deles. Porque eles viveram uma vida alimentando um outro espírito. Para de ser, sabe, essa liderança que a sua vida é alimentada por espírito dessa era. Nós vemos tantos jovens passivos. Jovens que têm abdicado de exercer a liderança da sua própria vida. Que se entregam. Que vivem uma vida muitas vezes indisciplinada. Sem rumo, somente alimentando as suas vontades. Então, qual que é o outro espírito que é necessário para os dias de hoje, para você influenciar os jovens dessa geração? Olha para eles, tudo que eles vivem, você precisa viver o contrário. Senão, você é somente mais um.
E vai passar ano, entra ano, você vai sonhar com o ministério. Porque muitos aqui sonham em ser pastor. Mas eu quero te falar hoje, a realidade nua e crua, só se torna alguém no ministério quem tem um espírito diferente. São muitos anos que nós lideramos jovens. Então saia dessa visão iludida de que você sonha o ministério, mas você não tem disposição de ter um espírito diferente. Se você não tem disposição de ter um espírito diferente, nos dias de hoje, desista. Ou recalcule a sua rota. Ajuste as suas prioridades. Então, o que acontecia aqui? Qual que era o espírito que estava? Qual que era esse espírito diferente? Era o espírito da conquista. Sabe como que a gente alimenta o espírito da conquista? Você diante de gigantes, diante de grandes desafios maiores que você não olha. O seu foco não é o gigante, não é o desafio. O seu foco é aquilo que Deus quer fazer. Isso alimenta a fé. Alimenta um espírito de conquista. Jovens que ouvem a Deus. Como tem sido o seu devocional? Talvez se você só consegue orar quando você vai fazer a reunião, para você, com a sua célula. Você só se alimenta da palavra quando você precisa ministrar na sua célula. Deixa eu te falar, isso vai, de uma certa forma, num determinado momento, você vai ser convencido pelo espírito dos outros. Porque alguém que carrega um espírito diferente é alimentado pelo próprio Espírito de Deus. Sabe ouvir aquilo que Deus quer. Sabe sentir aquilo que Deus sente. Eu tive uma experiência no Imersão de Pastoras, agora de julho, que aconteceu aquela situação, não sei se todos souberam, mas a comida lá do lugar não fez bem, e muitas pastoras estavam passando mal no domingo. Foi algo poderoso no sábado. Quem estava lá sabe, foi poderoso. Mas domingo, irmãos, sábado da madrugada começou aquele todo mundo do banheiro, passando mal, pense, imagina a situação. E a gente preocupado com as irmãs, preocupado com aquela situação, era mais de 40 pessoas passando mal. Fomos para a capela. E até aquele momento eu estava sendo conduzida pelo espírito de enfermidade, o espírito de preocupação, o espírito dos outros. Não dá para ir para a capela, pastor, nós estamos no banheiro. Eu vou ficar no quarto. E começou uma inquietação no meu coração, porque assim, eu olhava assim, tinha umas que estava ruim, mas tinha umas que não estava tão ruim, mas queria ficar no quarto também. Começou a me dar uma indignação santa. Na hora que eu entrei na capela, Deus falou comigo, há um espírito diferente em você. Eu entrei dentro daquele banheiro da capela, estava um fedor. As irmãs estavam usando o banheiro lá, peguei o meu WhatsApp e falei, escuta aqui, eu quero falar para vocês, se posiciona, porque o diabo não vai roubar você. Você vai no banheiro, você vai vir para a capela. Você vai sair dessa capela e vai tantas vezes forem necessárias no banheiro, porque não é a nossa reputação. Há uma unção de Deus aqui liberada para você. Passou 5 minutos, estava toda a minha equipe lá. Sabia que elas saíam para ir no banheiro, mas voltavam. Pode perguntar para cada uma delas o que Deus fez na vida delas naquele dia. Há um espírito diferente que nós precisamos alimentar. Mas se naquele dia eu não tivesse vida com Deus, aprendesse a ouvir, sensibilidade para discernir, para poder dar a direção para o meu povo ia ser roubado como muitos outros foram. No final ali daquele momento, nós posicionamos para orar. E o diabo foi desmascarado. Aquilo que ele planejou roubar as pastoras, ele foi envergonhado. É assim que Deus trabalha comigo e com você. Quando nós alimentamos o espírito correto, nós vamos envergonhar as obras de Satanás. Você vai desmascarar o que o diabo está tentando fazer na sua célula, na vida das pessoas. Você vai se posicionar e essas pessoas vão ser alimentadas pelo Espírito de Cristo em você.
Não é o quanto que você é legal, o quanto que você é atrativo, o quanto que você é alguém top, o quanto que você consegue envolver as pessoas. Não, é o quanto de Cristo há em você. É isso que elas precisam. Porque uma hora você não vai ser legal. Ninguém é legal toda a vida. Uma hora você não vai ser tão atrativo, porque você acorda com a pá virada. Mas se Cristo é em você, você sempre vai ter de Cristo. Mesmo quando você errar, as pessoas vão ver Cristo em você. Quando você se constranger e pedir perdão. A liderança não é perfeita. A liderança só aponta Cristo. Até nos seus erros, você pode apontar Cristo. Quando você se quebranta. Então havia ali um espírito diferente. E hoje eu quero perguntar para você, qual é o espírito que tem alimentado você? Será que é o espírito da passividade? Será que é o espírito do medo? Não, eu não me lanço a esses desafios grandes de evangelismo, de conquista, porque eu não sei falar, porque eu não posso, eu não tenho uma equipe, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para ser usado nesse tempo. Você precisa entender. Abra o seu coração. Se há, vozes que têm rondado você para roubar a sua intensidade em servir ao Senhor, seja honesto com Deus. Mas se posicione, para que o Senhor possa gerar em você esse espírito. O espírito é dado por Deus, o espírito da conquista, mas é alimentado pelo homem. Você escolhe o que você vai ser conduzido. Você escolhe o que você vai acreditar. Você escolhe o lado que você vai andar. Então, quando você entende isso, você decide alimentar o Espírito de Deus dentro de você. Olha outra característica aqui que a Bíblia fala. E ele perseverou em seguir-me. Para que haja o espírito da conquista, precisa haver perseverança. Você consegue perseverar em tempos de adversidade? Ou quando o bicho pega lá na sua casa, você já quer entregar a sua liderança? Quando começa a perseguição na escola, na faculdade, você já pensa em entregar os pontos. É melhor eu deixar isso para lá. Josué e Caleb só entrou na promessa porque Deus testemunhou dele. Ele perseverou em seguir-me. Não importa, vai ter tempos talvez que você não vai dar fruto, mas persevera. Vai ter tempo talvez que você não vai ver resultado, mas persevera. Vai ter tempo de perseguição, sim, persevera, porque esse tempo, ele tem uma data limite. Ninguém vive de perseguição a vida inteira. Ninguém vive de falta de resultado a vida inteira. Se você aprender a perseverar e seguir ao Senhor, ao que Ele direciona a você, você vai desfrutar. Você vai desfrutar da conquista. Você vai desfrutar da promessa sendo vivida na sua vida. Então, o Caleb aqui, ele perseverou em seguir aquilo que o Senhor prometeu. Ele perseverou em guardar no coração dele a visão que Deus tinha dado sobre aquela terra. Qual que é a visão que Deus deu para você quando você começou a liderar a sua célula? Que jovens seriam salvos? Que uma rede se tornaria através da sua célula? Que muitas pessoas seriam transformadas através da sua liderança? Persevere em seguir essa visão. Guarda no seu coração. O que foi, o fator predominante na vida de Caleb? Que mesmo a despeito de 40 anos de espera, ele perseverou em acreditar que aquela terra era a terra dada por Deus. Não importa o tempo, não importa o que não deu certo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Então ele perseverou. Deus não precisa, irmãos, das nossas habilidades. Deus não precisa do que a gente tem de qualidade.
para nós sermos usados por Deus, Ele só precisa que a gente persevere em crer. Aprenda a perseverar em crer nas áreas da sua vida, que as coisas não tenham acontecido. Não pare diante dos ataques. Não pare diante das injustiças. Pensa, a vida de José, tão perseguido, tão injustiçado, se ele parasse de responder a Deus por conta das injustiças que ele estava vivendo, ele nunca teria sido governador, ele nunca teria sido posto como uma liderança maior. Muitas vezes o processo de espera, de injustiça, de perseguição, é só um treinamento, é Deus desenvolvendo a nossa fé para lideranças maiores. Porque José precisava amadurecer, precisava deixar de ser o filho mais novo, caçula. Eu sou caçula é bem, como que fala? Bem cuidado, né? O mais velho sofre porque os pais não sabem cuidar direito de criança. O do meio, às vezes, é até esquecido, porque tem que dar atenção para o mais novo. Mas o mais novo, é mais mimado. Tem mais atenção. O que os pais erraram no primeiro, no mais novo, já sabe de cor. A gente fala que o mais novo é Deus que cria mesmo, não é verdade? Então, José veio desse contexto. Alguém mimado, ganhou a túnica mais bonita que os outros irmãos. E aquilo gerava o quê? Perseguição na casa dele. Talvez você é um José aí na sua casa, perseguido. Não pare diante das injustiças. Continue seguindo ao Senhor. Continue na caminhada de ir para a direção que Ele te colocou. Por quê? Porque Ele está desenvolvendo a sua liderança para lideranças maiores. Ele está desenvolvendo a sua vida. Não olhe para aquilo que estão fazendo com você. Olhe para aquilo que Deus quer promover dentro de você. Então não pare. Persevere em seguir ao Senhor. Persevere em seguir ao Senhor. Quando você for evangelizar na sua célula, for evangelizar na sua escola, no seu trabalho. Pastor, mas ninguém me ouve. Não importa, persevere. Se Deus falou para você pregar, pregue. Porque pode passar 10 anos se converter. Esse pode ser responsável para levantar uma geração. Você não sabe os frutos que Deus quer te dar. Eu creio, sabia? Que quando nós chegarmos diante do Senhor, lá na eternidade, nós vamos ser muito surpreendidos. Líderes que vão falar: Deus, eu liderei só 10 pessoas por anos. E Deus vai falar: olha os 10 que se tornaram, tocaram nações. Não é a quantidade, é o nível de transformação que a gente carrega. Isso é o que conta. Isso é o que conta para Deus. E a última característica aqui, que fala nesse contexto da conquista, é que nós só alcançamos aquilo que nós enxergamos. Olha o que o final do versículo diz: e eu farei, pois ele perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que ele espiou. Em outras palavras, eu o farei entrar na terra que ele viu. Eu o farei acessar a conquista que ele desejou, que ele perseverou, que ele guardou. Então, ali, você entende que nós só alcançamos em Deus aquilo que nós enxergamos. O que você tem enxergado nesses dias? Você tem enxergado a promessa de Deus para a sua célula? Ou você tem enxergado os gigantes sendo maiores que você? Os desafios que têm te amedrontado? Nós somente andamos com a visão de Deus. Quando nós andamos na visão de Deus, nós não abrimos mão dela. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do desafio. Não importa o tamanho do problema. E eu quero que você se levante agora, aí no seu lugar. Quero chamar o pessoal do louvor. E eu quero te perguntar hoje, encerrar aqui. O que você tem enxergado nesses dias referente à sua célula? Você, discipulador, o que você tem enxergado nesses dias referente à sua rede? Você, pastor de jovens, o que você tem enxergado nesses dias?
diante da sua rede aí? Será que você tem olhado os desafios e tem permitido que eles te convençam que eles são maiores do que o Deus que te chamou? Ou em você tem sido liberado e alimentado um espírito diferente? Porque nós recebemos uma palavra que esse ano seria o ano das portas abertas. Eu creio, irmãos, que as nossas igrejas serão igrejas de milhares de jovens. Não é uma determinada igreja que vai ter 1000 jovens, não. Todas as nossas igrejas terão mais de 1000 jovens. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que nos chamou. E Ele quer e deseja a salvação. Mas para que isso aconteça, precisa haver em mim, você, um espírito diferente. O espírito da conquista. E eu quero que você feche os seus olhos hoje. E o Espírito do Senhor está nesse lugar. Eu quero que você traga à sua memória a visão de Deus, aquilo que Ele falou sobre a sua liderança. Eu quero que você traga em mente, em coração, para onde que Deus, as palavras que Ele te deu sobre a sua célula, sobre a sua rede, aquilo que Ele te chamou para fazer. Se há áreas que estão adormecidas por conta de uma visão natural, você está sendo convencido a abrir mão, resistido pelo ambiente ali espiritual, a desistir daquilo que Deus colocou no seu coração para aquele povo. Eu quero declarar hoje que a visão de Deus volta a queimar no seu coração. Porque não é por você, não é através de você que você pode fazer, é através do seu posicionamento em crer. Você só posiciona em crer e Deus começa a fazer. Você só posiciona em perseverar, em resistir o ambiente contrário, e Deus vai liberar a conquista na sua vida. E essa conquista vai alimentar a sua célula, vai alimentar o seu povo. Eu quero declarar que hoje o Espírito de Deus está aqui para trazer de volta ao seu coração. Você foi chamado para carregar um espírito diferente. Radical livre, você foi escolhido para viver em base de um espírito diferente. Deixa que essa visão natural, que tem trazido conformismo no seu coração, deixa que hoje ela perca as forças. Ora baixere anda labassuri alabas. Ere alabaxire alamassuri alabas. E eu quero fazer um apelo. Você que entende que essa palavra é para você. Você que percebe que tem vivido dias, você tem sido resistido, tentado ser convencido a se dobrar ao espírito do conformismo. Eu quero que você venha aqui à frente.